Toda economia é sempre bem-vinda e hoje nós vamos desvendar aí alguns mitos e aprender algumas verdades sobre economia de energia. E quem está aqui para falar sobre este assunto é diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e também engenheiro da Electro, Francesco Rótolo. Boa tarde, prazer receber você aqui, viu? Bom, todos nós temos essa intenção, né, dentro da nossa casa de fazer uma economia, mas aí a gente tem aquele disque-disque e a gente fica sempre na dúvida. Por exemplo, quando a gente deixa um ambiente na casa, mas logo vai voltar, é melhor apagar a luz ou deixa aceso até a nossa volta? Com certeza é melhor apagar a luz. Nós damos sempre algumas dicas em relação à iluminação. Uma delas é você sempre apagar a luz quando o cômodo estiver desocupado, o ambiente não estiver sendo usado. Procurar usar a iluminação natural o quanto mais possível. Você utilizar cores claras para laje e paredes. Você limpar constantemente luminárias, lustres, arandelas, para dar uma maior eficiência à iluminação, ao sistema de iluminação. E algumas dicas até de construção. Se as pessoas vão construir uma casa, por exemplo, a área de iluminação deve ser equivalente a 1/5 da área do piso. É tolerado até 1/8. E a área de ventilação em torno de 2/3 dessa área de iluminação. Então, na construção existem também alguns parâmetros que você deve obedecer para ter esse conforto aí em termos de iluminação. E aproveitar mais, a energia. E um fator também muito importante é você aprender a utilizar essas lâmpadas fluorescentes compactas. Elas economizam bastante. Elas são em torno de 4 vezes mais eficientes que as incandescentes. Por exemplo, uma lâmpada de 40 watts incandescente equivale a uma de 11 watts da compacta. De 60 watts equivale a 15 e uma de 100 watts equivale a 23 watts de uma lâmpada compacta. Então, se você usar uma lâmpada compacta, 4 lâmpadas compactas equivale a uma lâmpada incandescente. Então sempre que possível, é preferível usar essas lâmpadas fluorescentes compactas. Bom, então, retomando, mesmo que a pessoa vai voltar daqui uns 3 minutinhos para aquele ambiente, vale a pena apagar, independente do tipo de lâmpada que ela esteja usando? Apagar, com certeza. Então tá certo. Bom, utilizar o benjamin ou a extensão, isso consome mais energia? Nós temos alguns problemas. Os benjamins, os T's aí, o que acontece? Quando você liga diversos equipamentos no mesmo ponto, aquele cabo não está dimensionado para isso. A corrente que passa ali, como se fosse a água num cano, ela está preparada por uma quantidade ali. Quando você liga mais, vai exigir mais corrente, vai passar mais corrente por ali. E aquele cabo não está preparado. Com isso, você perde uma parte da energia através do aquecimento dos cabos. Isso, para você ter uma ideia, é proporcional, a perda por aquecimento é proporcional ao quadrado da corrente. Nossa. Se passar, por exemplo, 5 amperes, o quadrado disso daria 25 amperes. E isso aquece o condutor. E esse aquecimento se transforma em perda através de calor. O que deve ser feito, então? Deve ser e é registrado, tá? E agora, o que pode ser feito, então, no caso de não ter uma tomada por perto e ter vários utensílios para serem utilizados? Não é aconselhável você ligar vários aparelhos na mesma tomada, não conter, nada disso. É você procurar uma melhor distribuição dos seus eletrodomésticos, dos seus aparelhos dentro da residência, para poder amenizar esse problema. Não é aconselhável. Bom, dentro de casa, qual é o aparelho que mais consome energia? Bom, eu não vou falar só de aparelhos, eu vou dar de uma forma geral o que se mais consome. A iluminação é responsável por 20% do consumo de uma residência. O chuveiro é responsável por 25%. A geladeira, 30%. Nossa! Uma TV, de 5% a 15%, dependendo do tamanho da televisão. E um ferro de passar roupa, por exemplo, de 5% a 7%. Então é melhor deixar acumular aquela roupa aiada toda, sem dúvida, para facilitar e também economizar. Sem dúvida. Porque ligar e desligar o ferro várias vezes também acaba consumindo mais energia. Com toda certeza. Isso porque o ferro demora para esquentar? Exatamente. Aquele tempo que ele está esquentando, você não está usando, ele está consumindo energia. Então o que é preferível? Você acumular a maior quantidade de roupa possível para passar de uma vez só. Outra dica em relação ao ferro de passar, a gente propõe que se a pessoa for comprar um ferro, que compre um a vapor, que ele é mais econômico. Ah, é? Sim. E também a gente sugere aí que seja observado nesses ferros automáticos qual é a temperatura que você deve usar ali para passar cada tecido, que com isso você consegue economizar também. Tem tecidos que você não precisa de tanto calor, então você pode estar economizando ali na hora de passar sua roupa. Quanto mais quente o ferro, mais energia é consumida? Com certeza. Bom, e se ligar vários aparelhos simultaneamente, isso consome mais energia?
Da mesma forma que a gente explicou anteriormente aí, que você ligar no OT lá, se você for ligar no mesmo lugar, com toda certeza. Então, é o mesmo princípio lá, você vai ter consumo por perda por aquecimento, tá? Agora, numa extensão, por exemplo, você ligar numa extensão, um equipamento, o que ocorre? Aparelhos que utilizam motores, como geladeira, liquidificador, máquina de lavar roupa, esses tipos de aparelhos, existe uma compensação. Se você ligar numa extensão, você pode ter uma queda de tensão lá na ponta. Então você diminui. A tensão é a voltagem, que o pessoal fala em 110 volts, 220 volts. Essa voltagem, quando você coloca ela numa extensão, ela diminui. Então em motores existe uma compensação. Se a voltagem cai, a corrente sobe para manter o valor da potência. Aí o que acontece? A corrente subindo é o mesmo princípio lá do aquecimento. A corrente sobe demais, você tem perdas por aquecimento. Então também não é aconselhável você utilizar extensões grandes aí para estar ligando motores. Em aparelhos eletrônicos e resistivos você não tem esse tipo de problema. Agora, quando eu digo assim, vários aparelhos simultaneamente, por exemplo, uma casa que tenha 2 chuveiros elétricos, se usar os 2 no mesmo momento, porque é o que se fala, né, que consome muito mais energia do que individualmente, isso é um mito. Tem nada a ver. Nada a ver, desde que eles estejam em circuitos independentes, você não tem aquecimento no cabo, porque ele já foi calculado para suportar aquela capacidade de corrente que passa lá, você não tem problema algum. Bom, nós falamos como economizar energia usando o ferro de passar roupa. Agora, os outros utensílios domésticos, tem alguma regra, alguma dica para podermos economizar também? Temos sim. Da iluminação já falamos no início. Projeto. O que a gente pode estar falando, seria da geladeira, por exemplo. A geladeira a gente deve evitar de encostá-la na parede. Por quê? Porque você acaba diminuindo a ventilação. Você deve sempre instalá-las em local bem ventilado, longe de fogões, longe de raios solares. Imóveis também, encostado com móveis, você deve evitar. Ali deve circular uma boa ventilação. Com isso, você aumenta a eficiência energética da geladeira. Outro ponto. Então, secar a roupa atrás da geladeira, nem pensar. Nem pensar. Isso é a maior bobagem que se faz. Você aumenta muito o consumo seu. Outro ponto que você deve fazer, evitar colocar nas prateleiras madeira, plásticos ou outro tipo de material. Você deve deixar o ar frio circular pela geladeira. A geladeira vem só com a grade e tem pessoas que tampam isso. Isso também... Coloca aquelas toalhinhas de plástico bonitinha, parece rendada, não pode. Não pode, você deve eliminar isso daí. Outro ponto é você fazer, por exemplo, o teste da vedação. O que é isso? Você colocar uma folha de papel entre o gabinete da geladeira e a porta e tentar puxar o papel. Se ele sair facilmente, a porta está com uma vedação ruim. Está na hora de você trocar a borracha. Tá? Porque aí, se tiver com essa borracha frouxa, vai ter fuga de... Com certeza você vai ter uma eficiência energética muito ruim. Então ela vai estar ligando várias vezes o motor para poder gelar aquilo que está lá dentro.